Vamos combinar uma coisa? Não tem nada mais a cara do Chaves e Chapolin, não é mesmo? Eu acho. Mas as aparências enganam, porque esses seriados, aparentemente tão bobinhos, inocentes, ingênuos, tinham algumas piadas que podiam deixar qualquer criança boiando. Eu só não te dou a resposta que merece por uma boa razão. Qual? Que eu não entendi. Partiu relembrar algumas cenas, mostrar coisas que você nem imagina que exista e também fazer umas explicações de coisas que você provavelmente nunca entendeu na vida. Bom, até agora. Então descubra quantas patas tem um burro e vem com a gente. Só dando um breve recado, a proposta desse vídeo aqui não é falar sobre piadas de duplo sentido, com aquela pegada mais maliciosa, mais adulta, meio sacaninha, coisa do tipo. Até porque já tem vídeo sobre isso e tá aqui no card. A nossa intenção com esse tipo de vídeo é destacar aquelas piadas que exigiam maior bagagem cultural do espectador, maior repertório mesmo. Até porque a gente também tá falando de algo que foi gravado México, década de 70, vai ter cena dos anos 80 e tal, enquanto no Brasil muita gente só foi assistir a partir dos anos 90, outro contexto, outras referências, adaptações de dublagem e zás, muita coisa se perdeu. Mas independente disso, dependendo do ponto de vista, certas cenas eram inacessíveis para as crianças, mesmo lá na época em que tudo isso foi transmitido pela primeira vez. Mas é que devem levar em conta que se trata de um indivíduo sem nenhum preparo. Sem mais explicação e enrolação, vamos logo para o primeiro caso. Que tipo de surpresa preparou? Bom, um bolo que estou preparando com minhas próprias mãos e com o mesmo carinho com que teria feito uma mãe, uma irmã ou uma esposa. Essa é uma cena do episódio Nas Pontas dos Pés. História essa que mostra o Chaves criando o maior caos por conta dos inceptos. E eu peço a sua atenção para esse diálogo aqui. Sabe, dona Clotilde, a minha esposa, fez apenas um bolo pra mim toda a sua vida e foi no dia em que nos casamos. E por sinal não saiu muito bom, não. Se quiser ver, eu mostro pra senhora, vem ver. Não me diga que ainda tem guardado o bolo que sua esposa fez no primeiro dia de casado. Ah, sim, todas as noites nós usamos. Todas as noites pra trancar a porta. O cara guarda comida de uma pessoa falecida. Ele usa um bolo pra trancar a porta. Que? Espera, eu não entendi paçoca! Bom, essa cena aqui eu já até expliquei lá nos primórdios do canal há muito tempo e ela não exige uma bagagem, assim como eu falei no começo do vídeo. Talvez eu também tenha exagerado, eu falei como se, nossa, precisasse de um doutorado para entender essas piadas. Tá, também não é assim. Mas vamos dizer que essa piada talvez só foi um pouco mal formulada. Simplesmente o que o Mamá quis dizer é que o bolo do seu casamento ficou tão ruim que ficou muito duro e que acabou sendo útil para trancar uma porta de tão pesado que o bolo ficou. Ele segura uma porta ali, garante a segurança de todos. Entendeu agora? Não, com essa explicação já acabou tudo. O problema que eu vejo aqui é que fazer uma relação entre o bolo ficar ruim e servir de tranca não é uma relação tão óbvia assim. Tanto é que muitas pessoas comentam a respeito dessa cena até hoje no canal. Muita gente fala, cara, eu não entendi nada que ele quis dizer. Se fosse uma coisa do Seu Madruga falando de um jeito mais descritivo ainda, falando, o bolo que ela fez ficou tão duro que até hoje tá lá segurando a porta, uma coisa assim, acho que ia ficar melhor. Caramba, que pretensão a minha, né? Tô corrigindo o roteiro do Chespirito. Eu acho que eu mereci um tapão, né? Obviamente, depois de tanto tempo é fácil olhar para esse tipo de situação e falar, vou daqui e outra ali, né? Eu sei o meu lugar e o Chespirito tá anos-luz na minha frente, óbvio. E eu vou mandar a real. Essa não foi a única piadinha envolvendo esposa que ficou confusa, não. É um narcótico para animais. Quê? É um narcótico que se usa para fazer dormir as feras do zoológico. É que minha mulher sofre de insônia. Esse é um diálogo de O Louco Poucas Trancas, de 75, que você já deve ter assistido várias vezes no SBT. Num primeiro momento, o Carlos deixa no ar que a sua esposa seria tão brava que poderia ser comparada a uma fera. Até aí, beleza,
Tudo muito tranquilo, diferente do que vem a seguir. E o funil? É que minha mulher sofre dessa terrível doença que é a insônia, mas ela não sabe disso. Pergunta valendo 1 milhão de cruzados e um vale assinado pelo Kiko. É possível uma pessoa ter insônia e não saber? Se a sua resposta é não, saiba que estamos diante de uma frase irônica. Não é com I, é com E. Verônica! Não é raro que uma pessoa que esteja passando por uma situação delicada de saúde seja impedida pela família de saber a real do que está acontecendo, saber a gravidade da doença, né? E muitos fazem isso por questões emocionais, psicológicas e zás. Só que o Chespirito quis aplicar essa mesma lógica para a questão da insônia, uma questão que se caracteriza justamente pela pessoa ficar acordada, o que dá um tom nonsense para a cena. Bom, pelo menos foi assim que eu interpretei. Se você interpretou de outra forma, tem uma outra opinião, lança a braba aí nos comentários que a gente lê tudo e a gente vai analisar. De acordo. E só reforçando o óbvio, todo material é fruto do seu tempo, é uma gravação dentro do contexto daquela época dos anos 70 e tal. Então, como eu sempre faço, eu não coloco julgamento moral em cima de nenhuma cena. Eu nem acho que cabe isso. Mas naturalmente existem certas piadas que a gente sabe que não seriam feitas nos dias de hoje. Como por exemplo, essa aqui. E tanto estão olhando, nunca viram um gordo como eu? Grátis não. Agora, por que essa observação grátis? Alguém precisaria pagar para ver o Sr. Barriga? Bom, na verdade, essa piada já nasceu com ar de velha. O Chespirito fez referência aos círculos do século XIX e início do século XX, onde pessoas obesas eram transformadas em uma atração a ser paga e assistida. E é daí que vem a fala da Chiquinha. Ela observa que, de graça, nunca tinha visto alguém como o Sr. Barriga, senão apenas no circo, onde haveria de pagar. Nossa! Esse é o típico caso do humor do Chespirito, muito rápido, muito pontual, é o tipo de tirada que vem, assim, muito do nada, só que no caso precisa de um certo conhecimento a respeito disso para conseguir entender qual foi a real intenção desse texto, ou pelo menos em cima do que ele se baseia. Não é algo tão óbvio, até porque nenhum de nós chegou a acompanhar esse tipo de atração acontecendo. Já em outros casos, apenas um conhecimento leve de música já era o suficiente para a coisa ter graça. Eu ia tocar na porta agora. Tocar com a orelha. É que eu toco de ouvido. Um sorriso bonito muda tudo. Na Odontoleve oferecemos atendimento Eu ia tocar na porta agora. Tocar com a orelha. É que eu toco de ouvido. O Chapolin faz uma associação de tocar a porta com a orelha com tocar de ouvido, que nada mais é que tocar uma música só de escutar, sem precisar de uma tablatura ou partitura. Se você está vendo isso já adulto, ainda mais se você for músico, parece uma piada muito óbvia. Mas pensa você, criança, sem conhecer muito de música, sem acesso a um instrumento. É possível que essa piada passasse batida. Talvez ela tenha passado batida por você, né? Dito isso, vamos logo de palavra-chave. Tem alguma piada de Chaves e Chapolin que você simplesmente nunca entendeu? Você até percebia que tinha uma gracinha, você percebia que talvez fazia um certo sentido, mas por qualquer motivo que seja, você acabava assim? E que é isso? Pois esse é o momento certo para saber se você é tapado de nascença ou por maioria de votos. O Igor pegou pesado nesse roteiro aqui, Foi o Igor que escreveu, tá? Não sou eu que tô chamando ninguém de tapado. Culpa do Igor. Mas é óbvio que é só uma brincadeira. O Igor não é nada grosseiro. O Igor é um amor de pessoa. É só uma referência, até porque mais de uma vez ouvimos isso saindo da boca de personagens. É tapada de nascimento? Mas afinal de contas, o que isso quer dizer? Você já parou para pensar um pouco nessa fala? De certa forma, é simples. O personagem não necessariamente é burro por ser desprovido de inteligência, mas sim por muitas pessoas acharem que ele é burro. Talvez o sentido você já até tenha entendido, mas eu acho que é legal pensar num exemplo prático, de vivência real. Talvez você já tenha
passado por uma situação que você estava fazendo alguma coisa e alguém falou, oh, isso aqui não tá legal, ou isso aqui tá errado, e você nem deu bola, só seguiu a vida e falou, deixa pra lá. Só que aí outras pessoas começam a comentar a mesma coisa, ó, não tá legal, ó, isso aqui não tá muito bom, ó, isso aqui tá meia boca, né, aquela coisa toda, e aí você começa a se ligar, não porque você se convenceu que aquilo realmente tá ruim, mas porque você fala, bom, se todo mundo tá achando isso ruim, talvez esteja ruim. Então, por maioria de votos, essas pessoas fazem você enxergar que aquilo não estava tão legal assim. Acho que deu para entender a explicação. Mas não se preocupe, é provável que haja piores. E quando o assunto era futebol? Bom, aí só sendo muito fera para pegar as referências, como nesse caso aqui. Você me devia um cruzado. Do quê? Porque apostamos no futebol. Eu apostei na Ponte Preta e você no Palmeiras. Você deu 2 gols de lambuja. Ponte Preta ganhou de 3 gols, o jogo foi de 4-1. Cenário, aposta, placar de 4-1, Chaves Ponte Preta e Chiquinha Palmeiras. Segue. Quantos gols marcou o Palmeiras? Um só. E os 2 gols de lambuja? 3. Mas a Ponte Preta enfiou 4. Menos os 2 de lambuja? Quanto dá? Me deve o cruzado, hein? Só uma pergunta. O que foi isso? Vocês entenderam? Porque eu não. Bom, para começar a entender, gol de lambuja é aquele gol dado de bandeja, mais que o necessário, inesperado, de lambuja mesmo. E dá para deduzir através do diálogo que o Chaves só venceria se a Ponte Preta marcasse 2 gols de lambuja, e foi o que aconteceu. O time já venceria se marcasse apenas 2 gols, mas como marcou, ficou com 2 gols sobrando, ou seja, 2 gols de lambuja. Então a Chiquinha, que é tão esperta, já excluiu esses gols da conta do Chaves. A Ponte Preta enfiou 4. Menos os 2 de lambuja? Quanto dá? Me deve o cruzado, hein? Então, como eram gols de lambuja, de sobra, de bandeja, para ela não valeriam nada. Então, se não tem gol de lambuja, o Chaves perde a aposta. Você entendeu? Matsumoto. Bom, não vou negar, essa matemática toda feita pela Chiquinha me deixou um tanto quanto confuso. As contas que a gente fazia nos tempos de escola eram mais simples. Bom, com exceção dessa aqui. Ninguém se lembra de nada. E eu me lembro de uma coisa. Que coisa, Chaves? Era uma coisa que eu não sei o que é, que se media com as patas e transformava em polegares. Não, Chaves. Eram pés e se transformavam em polegadas. Bom, para quem faltou as aulas do tobogã de salto alto, talvez a coisa aperte um pouco, mas eu vou te ajudar. O Chaves se refere à conversão de uma unidade de medida para outra, de pés para polegadas. E um pé equivale a 12 polegadas. E é daí que vem a coisa, comprei uma TV de 50 polegadas, 49 polegadas, 65 polegadas. Tá? E só para você ter uma noção maior, um pé equivale a 30 centímetros e meio e uma polegada equivale a 2 centímetros e meio. Só que é exatamente aí que o Chaves se embanana todo, chamando pé de pata e polegada de polegar. Eu não sei, para mim isso aí aconteceu por conta dele assistir muito o Polegar Vermelho. Se aproveitam de minha nobreza. Aliás, por falar nisso, você sabia que esse lance de polegar vermelho só aconteceu aqui na dublagem brasileira, lá nos primeiros episódios dublados no Brasil? Polegar vermelho, vermelhinho, você já deve ter ouvido isso e falou, mas por que? O nome dele não era Chapolin? Pois é, isso é coisa da dublagem e eu já detalhei tudinho que você pode imaginar a respeito disso no vídeo que está aqui do lado. Aquele tipo de vídeo do Vila do Chaves, minucioso, nos mínimos detalhes, eu tenho certeza que você vai adorar e descobrir muita coisa. E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal. E essa é...